Não, tem 1 minuto para o Lagardes. Calma, calma. Ele tem declaração de voto. Pessoal. Luiz Carlos, tem declaração de voto do Lagardes. Tá, olha aqui, ó. Não, já foi aprovado, né? Pessoal, calma, depois a gente vai ter o destaque. Luiz, ele vai declarar voto. Não. Declaração de voto é de aposentado também, porque o cara é um aposentado. E eu penso que não adianta apenas uma moção desse tipo. É como disse muito bem o Fabrício, tem que haver agora uma sensibilização dos funcionários para garantirem um Estado soberano, para garantirem que continuem sendo funcionários. Embora a gente saiba que no Judiciário, no Ministério Público, tem gente trabalhando diretamente para a Globo, para as grandes empresas, o próprio rapaz da Lava Jato foi direto falar com o dono, com o Mesquita, da Folha de São Paulo, o Frias. O que ele foi fazer lá? O que ele foi almoçar com o dono de uma Folha? O Elton Dallagnol. Então, é evidente que quando a gente pensa no nosso salário, mas quando está em situação a própria nação, nós temos que fazer uma escolha. A carta podia ter, de fato, adendo assim, por isso a minha abstenção. Adendo assim, golpe nunca mais. Viva a soberania do Brasil. Ok, então está aprovada a resolução, a entrega da carta Lewandowski. Agora o Luiz faz questão que seja entregue numa placa em bronze. Tem 2 minutos, pode ser? 2 minutos, como um detalhe, né? Para defender o bronze. Pessoal, a ideia da carta aí, copiar só um pouquinho. Deixa eu parar o tempo, calma. Pessoal, vamos respeitar a fala do colega. Quanto mais a gente para, mais demora, né? Luiz. Tá. A ideia da carta em bronze ser entregue para o Lewandowski, ela visa 2 metas. Em primeiro lugar, acaba com a frescura de que não é comigo, não é contigo, não é comigo, não é contigo. Fica a Dilma dizendo que não interfere, e fica o Lewandowski dizendo que não é com ele. Né? E também, entre nós mesmos, na categoria, estamos divididos. Tem gente que acha que tem que atacar o governo e tem gente que acha que tem que atacar o judiciário. Bom, com a carta sendo entregue em bronze para o Lewandowski e fazendo isso num ato público, nós estamos desmascarando os dois. Estamos desmascarando os dois e estamos atendendo as 2 alas da nossa categoria. Né? E vamos ver, afinal, qual é que é a reação. Né? Porque, nesse momento, eu digo para vocês, como brasileiro, estou preocupado com Petrobras, estou preocupado com golpe, estou preocupado com tudo que é porcaria que está dando aí, estou preocupado com essas perspectivas de a direita, de novo, reassumir o poder. Né? Durante mais de 30 anos, lutei sempre contra isso, continuo na luta. Agora, nesse momento, eu tenho primeira responsabilidade com a minha família. Eu quero salário. Eu tenho que sustentar a minha família. Tá? E eu trabalho com dignidade para merecer o meu salário. Tá? Que eu tenho uma lei, eu tenho uma Constituição que me assegura que eu tenho que ter reposição anual da inflação, e nem isso está sendo respeitado. Então, eu quero sim. E com essa carta em bronze, nós vamos dar um golpe de mídia sensacional. Podem acreditar nisso. Tá? Defende? Não? Defende ali, por favor. Defende. Alguém defende... Teu colega, não estou te ouvindo, teu colega está ficando difícil ali. O que foi respondido? Isso. Tá, pessoal, vamos lá. O nome eu acho que pode ser omitido. Tá bem. Tá bem. Alguém quer defender o contrário? Ninguém? Rui? Quanto tempo? 10 segundos. 30 segundos. Vai lá.
Não, companheiros, é muito simples. Eu entendo a intenção, a boa intenção do Luiz, mas eu acho que não vale a pena a gente entregar uma peça de bronze. Eu nem sei quanto é que está o bronze, mas acho que não vale a pena a gente entregar uma peça de bronze na mão do Lewandowski, sendo que nós estamos sendo, né, achacados pelo arrojo salarial que ele ajuda a promover, né? É só isso. Ok. Pessoal, então regime, Luiz, por favor, Luiz. Pessoal, pedir plenário aí para a gente poder se organizar, a carta já está aprovada. Então, em regime de votação, a proposta é de que seja feita uma placa em bronze com a carta defendida pelo Luiz, que eles são favoráveis, levantem o crachá. Ok. Contrários, está em regime de votação, pessoal. Abstenções. Então, rejeitado a placa de bronze com a carta que foi lida pelo Rui. Paulinho tem 1 minuto. Calma, calma. Quê? Tá. Não foi definido o material. Ou em papel, ou em e-mail eletrônico. Tá bem, pessoal, já foi aprovado. Paulinho tem 1 minuto. Pessoal, eu entendo também a ideia do Luiz Carlos, uma boa ideia de mandar a carta, né, e mostrando que realmente o Lewandowski não comanda um poder independente e é subserviente ao governo, mas eu tenho a impressão que dar uma placa de bronze para ele vai passar até como uma homenagem, né, ao cara que está nos Lewandowski na conversa até agora, e que simplesmente nos passou a perna, né, vendeu o nosso reajuste para poder apoiar o reajuste dos juízes. Porque a informação que se tem lá no Congresso é que não passa o nosso reajuste. Isso foi dito no gabinete, na chefia de gabinete do Renan Calheiros. Foi dito para mim e para o Melk que não passa o nosso reajuste porque o governo não quer, o Congresso não quer, o Supremo não quer e, pasmem, nós não temos força para garantir. Foi isso. Ok, obrigado. Então, pessoal, nós temos aqui algumas propostas que foram feitas e apresentadas pelo Loguercio, antes da gente votar a questão do ato, passar para o ponto seguinte. Pessoal, sobre a... Pessoal no fundo, por favor. Ajuda. Então, pessoal, assim, sobre a moção que foi aprovada no Congresso, que foi lida pelo Loguercio em parte, tem algumas propostas que foram feitas. Divulgar a sua aprovação. Comissão de mobilização contra o golpe. Posicionamento oficial da diretoria contra o golpe. E defender a posição na FENAJUF. Dessas propostas que foram apresentadas, sobre defender a posição na FENAJUF, a direção não tem assento na FENAJUF. Enfim, não tem muito sentido esta parte. Quanto às demais, a gente passa aí a avaliação. Divulgar a aprovação. Divulgado a moção, não o teor dela, mas foi. As moções foram divulgadas. Foram no site do sindicato, foi divulgado o plano de lutas, foi divulgado o plano de saúde e foram... Foi mencionada as moções, acho que não teve o teor todo dela, mas foram mencionadas sim. Sim. Não, olha só um pouquinho, não é... Mais uma vez vou pedir, eu estou dizendo que foi mencionado, não foi publicado inteiro o teor dela. Falei já, o colega prestar atenção. Tá difícil, pessoal. Pessoal, não estamos de brincadeira aqui, eu acho, ninguém. Então, eu vou pedir um pouco mais de seriedade na condução dos trabalhos por parte de todos. Divulgar o inteiro teor da resolução. Alguém é contrário? Ok.
Aprovado. Posicionamento oficial da direção contra o golpe. Alguém é contrário? Aprovado. Comissão de mobilização contra o golpe. Eu sou contrário. Elas têm divergência. Eu gostaria, na verdade eu não entendi a proposta, eu queria que o colega explicasse a comissão de mobilização contra o golpe. Logás. Está fumando. Pessoal, assim, a gente não pode parar a assembleia, né, para esperar o colega sair. Cai a proposta. Cai a proposta. Quero entender toda a dúvida, quero que explique a proposta. Acho que não sou o único. A proposta. Não tem problema. A proposta é do outro colega, mas acho que a gente podemos já fazer a defesa, então o colega explica a proposta, defende, depois faz defesa contrária e a gente encaminha. Pode ser? 3 minutos. Pode ser. Pedir para os colegas mais uma vez para respeitarem a fala, manterem o minimamente... Vamos lá, 3 minutos. Abre tempo, vai. Toda campanha salarial, toda greve tem uma comissão de mobilização. Toda luta tem uma comissão, não é só a direção que dirige toda a luta. Isso aí é histórico em todo o movimento sindical. Foi aprovada uma resolução em novembro do ano passado, que já se via no debate que acontecia no país. Gente, se alguém aqui está perguntando que golpe, é só olhar as redes sociais. Todos defendem, só olhar a Globo, olhar a Veja, todos defendem o golpe e estão querendo implementar o golpe. Agora, se alguém não sabe a história do nosso país, toda vez que houve um pouquinho de projeto de desenvolvimento nacional, pequeno, Getúlio, Juscelino, João Goulart, Lula, Dilma, com todos os seus defeitos, todos esses, com muitos problemas, toda vez que teve um pouquinho de projeto de desenvolvimento nacional, os mesmos fizeram o mesmo discurso de corrupção para derrubar. Para quê? Para ser um país capaz, submisso ao interesse do imperialismo. Então, esse é o golpe. E está muito claro, está muito nítido. E a nossa categoria teve a capacidade de aprovar no Congresso isso. Então, como toda luta tem uma comissão de mobilização, o que foi aprovado é uma campanha. Minuto e meio. Não foi aprovado somente a moção, foi aprovado uma campanha. E a comissão para organizar essa campanha. Aliás, nessa resolução diz claramente: quem quer que opine pelo impeachment de uma presidenta democraticamente eleita, que assim como Getúlio Brizola jamais meteu a mão em dinheiro público para seus interesses pessoais, é e sempre será golpista. É aqui, né, a resolução do Congresso. Qual a sugestão do Fabrício, qual é? Nós não fazemos comando em tudo que é greve? Para fazer uma campanha se faz um comando, que unifique as forças. 2 pessoas da diretoria do sindicato e 3 pessoas voluntárias aqui da Assembleia. Para examinar a campanha contra um golpe, contra a democracia, contra o Estado Nacional. Essa que é a questão. Um golpe regressivo, que em pouco tempo vai lançar milhões e milhões na miséria. E nós vamos ter um serviço público dócil aos interesses dos americanos, como já foi. Não é por acaso. 30 segundos, colega. Exatamente. Espionando a Dilma e a Petrobras. Não é por acaso que o aluno Nunes correu para entrar contra o pré-sal. Tira a partilha e bota as concessões de novo para eles. Qual é o problema disso? Qual é o problema de se criar uma comissão integrada por 2 membros da diretoria e 3 voluntários para coesionar a categoria que brilhante, vanguardeiramente, disse claro que era um golpe de Estado que estava em jogo? Esse é o fundo e o fundamento da proposta. Só isso. Bom, pessoal,
Honestamente, assim, aí tem dois problemas. Eu acho, um deles é de foco, né, porque o colega falou que toda mobilização tem uma comissão, mas os colegas não propuseram absolutamente nada, nem comissão, nem proposta alguma, por exemplo, sobre a campanha salarial, que devia ser o norte da categoria nesse momento. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu ouvi atentamente os colegas, eu gostaria de pedir o mesmo respeito, se for possível, claro. O segundo ponto é que os colegas dormem e acordam pensando no PSDB e no Aécio. É inacreditável. A categoria sendo atacada, retirando direitos ameaçados, e os colegas dormem, acordam pensando no PSDB. Talvez por isso estejam implementando o programa do PSDB no Brasil, né, nomeando banqueiros, nomeando latifundiários. Silêncio, pessoal. Então, pessoal, uma das questões é essa dissociação da realidade do que deveria ser o foco. Aqui se busca criar uma outra polarização para distorcer o foco da mobilização, esvaziar a mobilização como foi feito diuturnamente em 2014 pelos colegas ligados ao governo, que defendem o governo. Respeito à fala, os colegas não vêm, inclusive, com seriedade para a Assembleia. Né, vamos, sinceramente, entendeu? Não é fazendo molecagem na intervenção dos outros o tempo permanentemente que a gente vai construir alguma coisa ou tentar construir alguma unidade aqui para lutar pela categoria. Né, então, eu vou pedir que isso seja observado. Outra questão é a seguinte, as resoluções foram aprovadas no Congresso, criar uma comissão para implementar, tem uma direção eleita pela categoria, que implementa as resoluções aprovadas no Congresso e que tem o seu balanço, pode estar passível de ser criticada a qualquer tempo. Agora, tem uma resolução que tem autonomia, uma direção que tem autonomia para dar seguimento e cumprimento às resoluções que foram aprovadas. Golpe é esse tipo de proposta que eu estou vendo ser aprovada aqui. Golpe é esse tipo de coisa que eu estou vendo alguns defenderem aqui com a maior cara de pau, com todo respeito. Que é para desviar o foco, que é para tirar, sim, desgastar a direção do sindicato, que é mais adversária para alguns do que o governo que está atacando a categoria e defendido por esses companheiros. Nós não marchamos com a direita, mas nós não marchamos com aqueles que dão na boca da direita. Questão de ordem. Foram defendidas as propostas e vai ser votado, Lagarde. Em regime de votação, Lagarde. Não, tem questão de ordem no meio da votação. Em regime de votação, aqueles que concordam com a formação da comissão defendida pelo Lagarde e pelo Fabrício, levantem o crachá. Ok, podem baixar. Contrários. Ok. Abstenções. Então foi rejeitado. Rejeitado? Vamos contar. Então, em regime de votação, aqueles que são favoráveis à resolução, defender a criação da comissão para a implementação da resolução, levantem o crachá. Pedir para o Rui contar. Votos foram para a formação da comissão. Aqueles que são contrários à criação de uma comissão, a proposta foi defendida por mim, levanta o crachá. Só um pouquinho, peraí, de novo. Contar alto, pessoal. Aqueles que são contrários em regime de votação à criação da comissão, contrariedade foi defendida por mim. Contar em voz alta, devagar.
30 votos contrários à criação da comissão. Abstenções. Com algumas abstenções e duas declarações de voto, rejeitada a criação da comissão. Zé, 1 minuto, Nayara, 1 minuto. Pedir para os colegas permanecerem, a gente ainda tem que votar a realização da mobilização, efetivamente, e depois tem outro ponto de pauta ainda. Quando eu pedi declaração de voto, alguém gritou lá atrás assim, vai encher o saco, mas é que eu sou especialista nisso, tá, gente? Eu adoro encher o saco dos outros. É da democracia isso, né? Eu queria dizer assim, eu acho complicado quando a gente começa a tirar em assembleias como as nossas, assim, que processos que se contrapõem à forma de encaminhamento da direção são antidemocráticos. Formação de comissões para tocar assuntos que são do interesse da categoria são absolutamente normais e são do processo democrático se tirar quando a categoria tem interesse em encaminhar. Sobretudo quando a gente sai de um congresso da categoria, onde eu poderia citar 3 assuntos importantes que a gente fechou em acordo, mas meio porque tinha, acho que jogo depois, né, alguma coisa assim no processo, e a direção é contrária e não encaminhou. Por exemplo, a questão da reforma eleitoral, a gente está fazendo parte do Fórum Nacional, pelo menos foi esse a resolução que nós tiramos no Congresso. Não ouvi uma linha sobre isso no processo inteiro. Reação ao golpe, nós tiramos uma resolução que não foi encaminhada. A questão das cotas no serviço público negros, a gente tirou a resolução no Congresso e até hoje não vi nada ser encaminhado. Então, não dá para a gente fazer de conta que há democracia quando a gente vota resoluções, essas resoluções são aprovadas pela categoria e não são encaminhadas pela direção. 1 minuto, Zé. Nós não combinamos abstenção, mas é realmente isso. Eu acho que a questão, se falou aqui no PSDB, né, nas falas contra a proposta. E eu acho que é justamente por não poder enfrentar setores do PSDB da categoria, que a diretoria tem essa posição. Porque, na verdade, no Congresso do sindicato, tinha um vereador do PSDB apoiando a direção do sindicato. Tinha a mulher de um deputado estadual do PSDB apoiando a direção do sindicato. Esse é o problema que a diretoria, nós decidimos em uma instância deliberativa da categoria e a diretoria não encaminha, porque cota racial vai bater com setores da categoria que são contrários. Por isso que até agora não foi encaminhado e a nossa proposta no Congresso foi muito clara, para que a diretoria faça imediatamente um requerimento aos tribunais cobrando a implementação de cota racial nos concursos públicos aqui do Judiciário do Estado. A diretoria fez isso? Não, porque a gente sabe que tem setores da categoria que não concordam com isso. Agora, se nós deliberamos uma instância da categoria, cabe à diretoria encaminhar e não fazer um jogo de análise posterior do que vai tocar ou que não vai tocar. Esses pontos, na verdade, é isso. É que nem no final do ano, falou aqui, o companheiro falou, não fizeram, fizeram só defender o governo, e depois da eleição, que a diretoria não chamou essa categoria para nenhuma mobilização. Porque, na verdade, o foco da diretoria era derrotar a candidatura da Dilma e do PT em outubro. E, na verdade, a luta da categoria tem que estar acima disso em novembro, em dezembro, e nós estamos em março, só aí que a diretoria chamou a categoria para lutar. Só um esclarecimento, né, com relação às ações afirmativas que foram mencionadas, foi defendido pela direção no Congresso, está sendo feitas reuniões com movimentos sociais do movimento negro para que seja feito conjuntamente o protocolo. Colega, não foi feito ainda, o colega vai ser chamado, calma. Tá bom. Então, pessoal, não, já venceu o ponto. O que era? Não foi aprovado. Não foi? Não foi. Sim, colega. Sim. Então, pessoal. Não, perfeito, está vencido esse ponto já. Vamos. Sim. Perfeito. Vamos só tentar, vou pedir para o colega. É o ponto agora. Tá. Perfeito. O ponto agora da mobilização de quadros e encaminhamentos é justamente esse. Né, foram apresentadas 2 propostas, né, eu vi 2, na verdade, foram mais de uma intervenção, mas o Rui foi apresentado, depois o Paulinho mencionou também, de atos no dia 31, depois o Fagner fez
uma adequação buscando que seja na data a ser reencaminhada pela direção da FENAJUF. Se for o único problema é que se houver alguma paralisação, ela tem que ter formalidade de deliberação em Assembleia. A proposta que o Rui apresentou é de paralisação de 2 horas no dia 31. Eu acho. Paulinho também, né? Não tem acordo com a paralisação? Não tem acordo com a paralisação, então? Então tem. É isso. Oi? Não, tem uma discussão a respeito da data. O Fagner chegou. Tem alguma outra proposta de data? Aí não pode ter paralisação deliberada. Não. O Rui está fazendo um questionamento se é possível que a gente faça uma ressalva na deliberação, que se houver outro encaminhamento da federação, mas é um pouco complicado. Acho que não tem muita segurança. Para a categoria é importante ter todos o respaldo jurídico e tal, da paralisação, comunicação prévia, 72 horas antes para os tribunais. Amanhã. Não pode. Tem que deliberar em Assembleia. Tem alguma outra proposta de data que não seja 31? Colega? Eu concordo que seja na mesma data da FENAJUF. Mas se tem que marcar uma data, então que não seja dia 31, que seja depois da Páscoa, uma semana após. Dia Páscoa. Páscoa começa dia 1º. Mais isso. Paulinho? Seja 10 dias depois. Que não seja, que a gente não marque o dia 31. Isso aí. É que, bom... E aí? Eu acho ruim ter tempo. Qual data então? Não veio nenhuma proposta diferente de data até agora. Mas Paulinho aqui, primeiro vamos tentar, senão fica, esclarece aqui na mesa primeiro. Mas Paulinho aqui, Paulinho. Oi. Não, só para esclarecer, gente. Como a gente está fazendo proposta aqui a partir da base, a proposta que o meu coletivo Base na Luta está fazendo para a categoria é de uma paralisação de 24, também aceitando a paralisação de 2 horas, mas um ato lá na Federal, começando lá na Justiça Federal, né, e com a opção de 3 datas. E com o indicativo para o dia 31 de março. Mas também poderia ser no dia 26 ou no dia 8, que é a primeira semana cheia de abril. Tá? Ok. Passa na mesa, tá todo mundo vindo na mesa. Todo mundo fica aqui primeiro. Depois vai virar no pouquinho ali. Oi? Tem divergência sobre o local do ato. Primeira divergência. Vamos fechar dia 8. Vamos fechar dia 8. Não, só vou ver aqui, Logares. Logares, por favor. Fabrício Logares. Entendi. Tá bem. Entendi. É mesmo? 31? É terça. E quarta é feriado? Quarta, quinta, sexta. Tem certeza? Tem certeza. Pessoal, assim, temos acordo no dia 8, até por conta do feriado mesmo, né? Para o local. Acho que é uma boa data, o dia 8. Aí nós temos dois destaques aqui. Um dos destaques é o local do ato. Tem uma proposta na Federal, uma proposta na Trabalhista.
E outra proposta, e outra questão que eu não sei se é desacordo, que é a paralisação de 2 às 8. Não, mas é muita coisa. É muito. Mas olha quanto tempo tem até lá, tem um mês. Não, aí não dá pra você. Não tem acordo com 8, a gente já flexibilizou. Sim, tem quase um mês. Tem quase um mês até o dia 8. Tudo bem. Pessoal, não temos acordo no dia 8? Não, os colegas não têm acordo. Pessoal, para a gente não perder mais tempo, se não tiver acordo, a gente vai ter que abrir defesa. Nove. Que é uma quinta. O que ele reclama do 8 é que tem um Tá pra frente. Sim, depois tem espaço. Então. Tem 4, 5, 6 e... Seria uma quarta. Vai, eu preciso ir no banheiro. Tô me mijando. Ele não alcança até lá. Pode ir até ali, mas até lá não vai. Tá? Sim. Não, mas está no eixo dos federais, reajuste da tabela de imposto de renda. Ah, não me lembro, mas está no eixo, reajuste da tabela. Não, eu sei o dado, eu não sei qual é o índice, eu acho que não estão pedindo reajuste, assim, da tabela. Fabrício estava aí defendendo. Não, é o Fabrício Logueres que estava falando agora. Por quê? Tá ali ele. Traz ali, ó. Fabrício. É. Pessoal, e aí? Não tem acordo. Quais são as propostas? Então tá, tem duas propostas. Uma proposta de paralisação de 2 horas no dia 14 e uma proposta de paralisação no dia 8, podendo transigir para o dia 9, que na verdade já se transigiu no dia 31. Mas não tem acordo, o Zé mantém dia 14. Então vamos fazer a defesa do dia 8 e do dia 14. Então para o ímpar aí. 9. Pessoal, temos que encaminhar, vamos lá. É aqui. Então pessoal, quem vai defender dia 8, quem vai defender dia 14? O Zé vai defender dia 14, o Rui e o Paulinho vão defender dia 8. Tirem para o ímpar aí. Pessoal, decidam quem começa, já temos que dar andamento à Assembleia, vamos lá. Pessoal, um representante de cada proposta aqui agora para a gente decidir quem defende primeiro. Por favor. O plenário entende que não precisa defesa? Ok. Não. Então não precisa defesa. É isso? Não precisa defesa. Então vamos para o regime de votação. Foram convocados
pessoal do plenário entende que está esclarecido sobre as datas. Tá bem, vamos... Não, foram consultados os defensores da proposta. Não apareceu ninguém para... Em regime de votação... Calma, Sérgio. O colega está nervoso, calma. Em regime de votação quanto à defesa de propostas, do dia 14 e dia 8. Acho que sim. Acho que precisa. Sim. Não. É muito em cima. Pessoal, temos 8 e 14. 8 e 14, precisa defender. Aqueles que entendem que é necessária a defesa de proposta, levantem o crachá. Ok. Contrários. Abstenções. Não vai ter... Não. Não vai ter defesa. Vai, dá bem. Então, em regime de votação, duas propostas. Uma de paralisação de 2 horas no dia 8 e uma de paralisação de 2 horas no dia 14. Bom, pessoal. Não houve consenso no 26 e 31. Aqueles que votam na proposta de paralisação no dia 8 de abril, de 2 horas, levantem o crachá. Ok, podem baixar. Aqueles que votam na proposta de paralisação no dia 14, levantem o crachá. Ok. Abstenções. Com algumas abstenções por maioria, aprovado a paralisação no dia 8, de 2 horas. Agora nós temos duas propostas de atividade no dia 8. Uma proposta de ato na Justiça do Trabalho, uma proposta de ato na Justiça Federal. Não tem... não tem como... Enfim... Há uma divergência. Sim. Tem duas propostas, então, uma de ato na Federal e uma de ato na Justiça do Trabalho. Bom. Hã? Não entendi. Pode ser? Por causa do reenquadramento, Paulinho. Alguém tem desacordo, mantém a proposta da trabalhista? Então, proposta de um ato na Justiça Federal em razão de ainda ter pendências no reenquadramento. Ok? Favorável, levanta o crachá. Aí. Ato na Justiça Federal. Ok? Contrários? Abstenções? Com algumas abstenções, então aprovado também um ato na Justiça Federal no dia 8 de abril. Mais animação. Pessoal, então vamos para outro ponto de pauta. Vencido o ponto de mobilização depois de algum tempo. São 17h30. Buenas, nós temos como ponto de pauta aqui um requerimento, na verdade, requerimentos de instalação de comissão de ética em face de alguns colegas da nossa categoria, que foi apresentado em 2014. Pessoal,
e que naquele momento se decidiu, por estarmos em meio a um processo de mobilização, que se avaliaria isso ao final daquele processo. É o que vamos fazer agora. Foram, enfim, os requerimentos foram feitos de alguns colegas, alguns deles estão aqui, que é o José Artigas, Clarice Camargo, João Strottler e o Marcelo Lopes, que não estou vendo, pelo menos. Oi? Desculpa, Clarice. Eu não entendi. Não, vai ser dado. Calma, pessoal. Estou só esclarecendo qual é o ponto de pauta. Vamos devagar. Então, nós temos, acho que as cópias para disponibilizar, eu vou pedir para os funcionários aí fornecerem. Vou propor uma metodologia. Edson está aqui, foi quem apresentou os requerimentos, foi o colega Edson Borowski, da Justiça Eleitoral de Caxias. Edson, podemos ver o procedimento que a gente vai adotar aqui? Não sei se alguém conversou isso, né? Dá pra fazer... Pois é. Quanto tempo? 3? Tá bem. Mas assim, só dá pra fazer as duas depois. Eu vou tentar, acho que tem que esclarecer, né? Não é bom ler a ata? Tá, mas então, tu pede pra ler a ata e depois tu faz então uma defesa primeiro em relação aos 3 e depois o artigo separado. Não sei se o artigo tem alguma proposta de... Ele quer... Não, é o seguinte, ó. Ele está se defendendo. Eu acho que daí se fechar... A nossa proposta é assim, ó. Se ele fizesse uma retratação no mesmo grupo, com cópia da decisão, porque ontem isso aqui está divulgando que é a primeira portaria para as denúncias. Mas ele está fazendo a mesma coisa. Então, está fazendo a mesma coisa. Se ele se retratasse naquele grupo, com cópia do resultado da sindicância, com cópia do arquivamento deste inquérito, estava resolvido para o nosso assunto. Tá, se mas o então... Artigas fizesse a retratação, mas então... verdade, informando que foi arquivado o procedimento, com as cópias do relatório final da sindicância, com cópia do relatório final do procurador, no mesmos fóruns que ele... Mas assim, ó, faça a proposta... Não, mas tem que ter defesa do troço. Não, assim... Porque assim, a Assembleia tem que ser esclarecida do que é. Fazer esclarecimento. Então tu tem 5 minutos. Quais são os termos? Bom, tu vai apresentar os termos agora. Pessoal, o colega Edson, que apresentou os requerimentos, vai ter 5 minutos para, enfim, informar qual é a situação. Os requerimentos específicos que foram apresentados de instalação de comissão de ética para os colegas. O Edson tem 5 minutos para... Pessoal. O Edson vai ter 5 minutos, ele vai explicar exatamente do que se trata de forma conjunta. Depois a gente pode verificar de que forma a gente abre para os colegas se defenderem, enfim, se for o caso, encaminhamentos. Perfeito? Então o colega tem 5 minutos. Ok, então, tá ok aqui o microfone? Então, boa tarde aos camaradas. Bom, tentar em 5 minutos fazer uma síntese de um drama, né, que a gente tem enfrentado já há mais ou menos 1 ano e meio. Então, nós, os servidores de Caxias do Sul, né, todos os servidores, com exceção de uma servidora, né, foram objeto de uma denúncia anônima encaminhada ao Ministério Público Federal, né? Acho que não, até porque os colegas de Caxias devem estar acompanhando na internet, que eles até me falaram que iriam acompanhar pela internet, na medida do possível e tal, isso vai ficar gravado, acho que não é problema, né? Quanto a isso nós não temos, já passamos por essa fase, já superamos isso. Portanto, essa denúncia foi ao Ministério Público Federal e em Caxias o Procurador da República entendeu, né, em função dos elementos apresentados de forma anônima, que deveria abrir um inquérito civil público. Esse inquérito civil público tem uma portaria que é pública, né, e que ele, para embasar
esta investigação, ele cita uma síntese do que, né, foi apontado na denúncia anônima, que em breves tópicos são uso do bem público, recebimento de horas extras indevidas, situações envolvendo relações pessoais, favorecimentos, e uma denúncia como a gente vê todos os dias na mídia, né? Então, essa situação chegou para nós, via presidência do tribunal e juízes eleitorais. Nós imediatamente solicitamos a abertura da sindicância. Desde o primeiro momento, o juiz eleitoral decretou segredo de justiça do processo em Caxias do Sul, e como envolvia todos os servidores de todas as zonas eleitorais, com exceção de uma, subiu os autos ao TRE, então que a presidência decidisse ou não pela abertura de uma investigação. A presidente do TRE decidiu pela abertura da investigação e abriu um processo administrativo, uma sindicância. No nosso processo eletrônico, ele aparece como sigiloso desde o primeiro momento, ele é sigiloso. Nós tivemos conhecimento do conteúdo da denúncia após nós termos solicitado ao procurador, para vocês entenderem como a denúncia era tão caluniosa, tão injuriosa, que nem o juiz eleitoral quis dar vistas ao processo, com medo e receio de que a simples divulgação e a propagação daquelas denúncias caluniosas fosse entendida como um crime. O próprio juiz eleitoral tomou essa precaução ao decretar o segredo de justiça e a presidente do tribunal sobre sigilo. Bom, esse é um drama, né, que nós enfrentamos desde o dia 8 de novembro até o dia 22, 23 de janeiro, sem saber do que estávamos sendo acusados. Bom, saindo da portaria, então, no DGERS, no nosso Diário Oficial, né, todos nós lemos o Diário Oficial diariamente, temos conhecimento da abertura de sindicância contra vários servidores e abrimos, obviamente, como curiosos que somos, abrimos os processos para ver do que se tratava, né? Abrimos e verificamos lá, sigiloso. Eu não consegui abrir para saber o teor da denúncia contra mim mesmo, né? Bom, e aí nós temos grupos de e-mails, no qual colegas fazem parte, né? Tem vários grupos, um deles é o Fala Tchê, que o diretor do sindicato, o José Artigas, é um dos que circula nessas informações, e aí nesse dia começou exatamente um êxtase, né? Quase um orgasmo múltiplo e coletivo, né? De troca de situações, o que está acontecendo, onde é que está acontecendo, e no mesmo dia, né? Então o Artigas, através de uma troca ali de informações com uma das nossas colegas, que informa, olha, o problema é grave, nós estamos sendo investigados pelo Ministério Público Federal, e aí, em função dessa informação de que havia uma investigação no Ministério Público Federal, o diretor do sindicato, né, solicitou cópia de um documento que está dentro de um auto, dos autos sigilosos dentro do tribunal, solicitou cópia ao Ministério Público Federal e já teceu, quando recebeu o documento, no final do dia, porque lá no Ministério Público Federal não havia segredo de justiça, no mesmo dia já postou a todos os colegas, se colocando à disposição para entregar a quem quisesse, entregando via e-mail para qualquer servidor. Um documento sobre segredo de justiça dentro do próprio TRE. Então, e aí começou uma histeria, né? Obviamente que começou uma histeria, e o que eu chamo logo em seguida, né, de uma suruba, né, coletiva também de membros da direção ou próximos da direção do sindicato, porque além do diretor Artigas, também logo em seguida o conselheiro fiscal João Eduardo Stroh também requereu cópia ao Ministério Público e recebeu, ou seja, gozou, além do orgasmo múltiplo do Artigas, o Stroh também gozou, a Clarice também recebeu cópia, e mais, tem um que não gozou, que foi o Marcelo Lopes, que também pediu, ou seja, 4 membros, né, pediram cópia do documento. Nós estamos em decisão de Assembleia de Base de ontem, solicitando a retirada da Comissão de Ética em relação aos outros 3, porque não há provas de que os mesmos tenham redistribuído esse material. Apenas cabe aqui a advertência, né, que tem que haver uma certa responsabilidade nesses episódios a esses 3 colegas. Né? Agora, em relação à atitude do Artigas, que ontem mesmo, novamente, distribui e-mail aos colegas com o link da portaria do Ministério Público Federal, ao qual
baseia toda a investigação. Ou seja, ontem ainda, o colega estava distribuindo a portaria que diz que nós fizemos sacanagem todos os dias nos cartórios de Caxias. E mais, não diz uma palavra que esse inquérito foi arquivado, que a sindicância foi arquivada, refutando tudo o que foi denunciado, indicando autoria, que o procurador arquivou todas as provas, todas as denúncias que chegaram a ele foram totalmente refutadas. Esquece o diretor do sindicato desse pequeno detalhe, mas divulga sim a portaria. A nossa proposta ontem da Assembleia é que há a possibilidade o diretor, havendo a possibilidade do diretor fazer uma retratação em todos os fóruns onde ele divulgou, dizendo claramente que a sindicância foi arquivada, que a denúncia era anônima e não se comprovou, dizendo claramente que o Ministério Público Federal arquivou o processo, porque isso não foi dito ontem. Então, se o diretor do sindicato fizer essa retratação pública e que isso seja publicado também em algum meio aí, né, na notícia da Assembleia, por exemplo, que se o diretor reconheça que errou e mais, né, só para finalizar, agora sim, prometo que vou fechar essa fala. A nossa indignação é que nós em nenhum momento esperávamos esse tipo de postura de alguém que faz parte de uma direção de sindicato de trabalhador. Vou terminar. E mais, a postura deste colega é imprópria para alguém que se diz defensor de trabalhadores. Porque, primeiro, fez pré-julgamento apenas com a portaria. Segundo, trata servidores, trabalhadores da limpeza como as tias da limpeza. É assim que esse diretor se dirigiu às pessoas que nos trabalham conosco lá no cartório eleitoral. É as tias da limpeza. Assim como faz esses fascistas que acham que negro, pobre, colombola, gay, é tudo que não presta. É este o nível que nós temos nesse processo. Obrigado. Buenas.